Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia, nessa semana. Nós estamos aí no início de julho. Somos gratos a Deus pelo mês de junho que passou, por tudo que Deus fez. E agora nós entregamos esse mês de julho nas mãos do Senhor, um mês que seja um mês do derramar da presença das águas dele sobre a sua vida, sobre sua família, que Deus possa nessa tarde, início de mês, derramar mais e mais da presença dele sobre você. E nessa tarde eu quero trazer uma palavra ao seu coração, quero ler com os irmãos e irmãs em Salmos, capítulo 126, no livro de Salmos 126, o verso 4, ele diz assim: Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em outra versão, vai dizer: Senhor, restaura-nos como as torrentes do Neguebe. Oremos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigada, Deus, porque Tu és o Senhor de todas as coisas, o Deus que nos vê, o Deus que contempla os nossos corações, o Deus que conhece todas as nossas necessidades. E aqui está, Pai, a Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Pai, que a Tua palavra alcance cada vida, cada coração. Pai, aonde estiver alguém desanimado, Pai, que a Tua palavra venha renovar, venha fortalecer nessa tarde. Pai, tirar toda a tristeza, trazer a alegria da salvação, que a Tua palavra venha trazer esperança, Pai, no coração de cada um dos Teus filhos e filhas. Oramos entregando esse momento em Tuas mãos, que os ouvidos estejam abertos, mentes, Pai, abertas, Pai, para que possa ouvir e entender a Tua palavra nessa tarde. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, nós lemos aqui, esse versículo, mas eu quero falar um pouquinho do contexto do livro de Salmos, 126, é um salmo muito lindo, eu gosto, particularmente, eu gosto demais desse salmo, e Deus sempre fala, se revela muito ao meu coração através do Salmo 126. E esse salmo é um dos cânticos de romagem, é um dos cânticos de degraus, de peregrinação. Era um momento quando o povo cantava, eles iam subindo para Jerusalém e eles cantavam, iam cantando pelo caminho, declarando, louvores ao Senhor. Então nós temos vários tipos aqui de salmo de consolo, de celebração, de festa, de angústia. Então é um momento quando o povo ia caminhando para Jerusalém e adorando ao Senhor através dos salmos. E esse salmo, ele fala de restauração, ele fala de alegria, ele fala de júbilo, ele fala de festa. Não se sabe a autoria, mas esse salmo, quem escreveu, o salmo, fica muito claro para a gente que o sentimento que estava no coração do povo de Deus. E é provável que ele tenha sido escrito, vamos dizer, cantado, após o povo ser liberto do cativeiro da Babilônia. E o verso 1 nos mostra isso. Ele faz menção da libertação do cativeiro. Foram 70 anos vivendo como escravos, debaixo da autoridade de um outro rei, de uma outra nação, debaixo de opressão. Foi um período que Deus nós vemos na história, que Deus levantou vários profetas como Esdras, Neemias, Zacarias. E aí, quando o povo retorna para sua cidade, para Jerusalém, o que eles encontram lá, gente?
São ruínas, é total destruição. O templo havia sido destruído, os utensílios haviam sido roubados, né, levados, os muros completamente no chão, tudo em ruína, casa, né, queimada, enfim. Então, nós vamos ver que o cenário é de total destruição. E quando quando Neemias, ele fica sabendo que o povo havia retornado e a situação que estava, nós vemos que Neemias se dispõe a edificar os muros, porque os muros, ele é uma proteção, ele traz segurança para uma cidade. E nós vamos ver isso lá na história, né, na Bíblia. E aí o desafio, gente, de reconstruir era muito grande. Como recomeçar? Porque diante deles, eles só viam ruínas, eles só viam destruição. O cenário era caótico. E agora, o que fazer? Como reconstruir? Como restaurar tudo que estava no chão, estava queimado? E aí, nós vamos ver que o salmista, nesse contexto, ele escreve esse salmo. Primeiro, ele olha para trás, né, para o passado. Do verso 1 ao 3, ele vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então nós vemos aqui, né, a restauração do Senhor na vida do povo. Deus mudou a sorte do seu povo, né? Libertou o povo ali da escravidão. Ele relembra o sentimento que eles tiveram naquele momento, quando eles recebem a notícia de que eles poderiam retornar para Jerusalém. A alegria daqueles como quem sonha, né? Como você é surpreendido com algo que você não espera e Deus vem e surpreende, faz algo por você e você fica como quem sonha, não acredita, né? Que aquilo está acontecendo. Será que será que eu estou sonhando? Será que isso é possível? Então a Bíblia fala que eles ficaram como quem sonha, felizes, alegres. O que havia nos lábios dele, na língua, eram cânticos de adoração ao Senhor, mas não só eles, mas todas as nações, né, que viram o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus através da vida deles. Então nós vemos isso, que ele olha para o passado, quando Deus os libertou, Deus mudou a história, mudou a sorte, mas ele olha para o presente. Verso 4 e 5. E aí ele vai dizer: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então agora ele olha para o presente. Ele está vendo ali as dificuldades. Ele está vendo ali que a restauração não está completa. Ele olha para trás, né? Ele glorifica o Senhor, exalta o Senhor por aquilo que Deus fez, pela mudança. Só Deus poderia mudar a história deles, mudar o cativeiro deles, mas agora ele olha para o presente, ele vê que é necessário fazer algo, e que aos olhos deles talvez se fosse impossível. Mas aí ele olha também para o futuro. No versículo 6 ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus feixes. Então aqui ele está falando de algo, né? Embora a restauração não seja plena, não seja completa, quando ele olhando para o presente, mas quando ele olha para o futuro, ele está dizendo, ó, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Então nós vemos aqui mais do que uma restauração física da cidade, do povo, né, ou materiais. Eu entendo que essa restauração plena, essa restauração completa é para a eternidade, porque quando o Senhor vai haver um momento, né? Quando Deus nos resgatar o seu povo, a sua igreja, a Bíblia fala sobre isso, que aquele que for fiel até o fim,
Ele, o Senhor dará a coroa de glória, o Senhor enxugará dos nossos olhos, toda a lágrima. Então ele está falando de um futuro messiânico, Ele está falando de algo que ele espera. Mas eu quero frisar com vocês nessa tarde, eu quero me ater aqui no versículo 4, que nós lemos no início. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. E como eu li aqui na outra versão, da Internacional, diz: Senhor, restaura-nos como as correntes ou torrentes do Neguebe. Então, quando a gente olha aqui para esse versículo, o salmista, percebe comigo, olha só, algo aqui muito interessante, que o salmista, ele não está clamando aqui pelo fim do cativeiro. Senão ele falaria assim: Senhor, restaura-nos, outra vez, ou faze-nos regressar outra vez. E ponto. O versículo por si só, ele acabaria aqui. Mas percebe que há uma continuidade? Ele está dizendo assim: Senhor, restaura-nos, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. E aí a continuidade é: como as torrentes do Neguebe. Sabe o que o salmista nos ensina aqui? Que ele está clamando, sabe por quê? Pelo fim da demora, pelo silêncio de Deus em relação à restauração do seu povo, pela lentidão que as coisas estavam acontecendo. Porque quando a gente fala sobre torrentes, gente, é muita água, não é simplesmente um rio, não é pouca água, é muita água. Simboliza força, peso, rapidez, Quando as torrentes vêm, ela simboliza rapidez, algo intenso. Então, o salmista, ele sabe muito bem, a linguagem, a expressão dele aqui é uma linguagem que ele usa de quem realmente conhece a geografia daquele lugar. Porque o Neguebe, era um deserto seco, árido, aparentemente sem vida, mas ele conhecia a geografia daquele lugar. A fala de quem conhecia aquela região. E aos olhos, talvez, de outras pessoas, não conseguisse entender que aquele lugar era um deserto, um lugar de morte, lugar de escassez. Mas para ele que conhecia, ele entendia, que ali existiam canais, lugares para ser preenchido pelas águas, caminhos desenhados, só não havia água, mas o caminho estava ali. E quando a gente olha para a história, para o salmista, quando ele diz: Senhor, muda a nossa sorte, restaura-nos, Senhor, como as torrentes no Neguebe. E é interessante que as chuvas, quando elas caíam, gente, não era diretamente no deserto, mas era nas montanhas. E aí as torrentes desciam rapidamente, era veloz, com intensidade. E aí aquele cenário, sabe, de escassez, aquele cenário de morte onde não tinha nada, as torrentes começavam a mudar aquele cenário. O que parecia morto tornava um lugar de vida, havia um florescer naquele lugar. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Essa palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa tarde, para esse início de semana, para esse mês de julho. Há momentos em que tudo na nossa vida, gente, parece estagnado. Não é verdade, irmãos? Parece que nós estamos vivendo um silêncio total do Senhor na nossa caminhada. Nos sentimos improdutivos. Não vemos Deus se movimentando. Parece que, e eu sei que eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui nessa tarde, que têm orado e que têm buscado e que têm clamado ao Senhor, mas parece que nada acontece.
Parece que não há um mover de Deus, um agir do Senhor. E a gente, por mais que a gente busque, que a gente obedeça, que a gente faça aquilo que o Senhor tem nos orientado. E o desejo, muitas vezes, do nosso coração é pular para o Salmo 70, Apressa-te, Senhor, em socorrer-me, em me livrar. Senhor, olha para minha causa, olha para minha situação, olha o problema que a minha família está vivendo, olha a minha saúde. São tantas situações, meu irmão e minha irmã. Eu falei aqui agora há pouco, da nossa irmã lá da igreja, Erenice, que a igreja tem se mobilizado para ajudá-la. Ela precisa fazer uma cirurgia urgente. E a gente tem clamado, a igreja tem orado, buscado, clamado pela vida da nossa irmã, pela cura dela, se Deus permitir, cura física total. E parece que há momentos que parece que a gente não ouve o Senhor. Parece que o céu se cala, não é verdade? Diante das nossas orações, do nosso clamor, parece que nada está acontecendo. A visão que temos, a sensação que temos, a percepção é que só há ruínas, destruição, morte, como lá naquele deserto do Negueb. Mas deixa eu te falar algo nessa tarde, meu irmão e minha irmã. Deus continua trabalhando em lugares que os nossos olhos não podem ver. Aonde os teus olhos não alcançam, Deus está trabalhando, porque a promessa dele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, meu irmão e minha irmã. Se você tem esperado no Senhor, continue. Se você tem confiado, continue, permaneça na presença do Senhor. No Negueb são meses inteiros sem acontecer nada. Nenhum sinal, nenhuma mudança aparente. Nada, meu irmão e minha irmã. A terra endurecida, parece que está tudo abandonado. E aqui eu quero falar algo muito precioso ao teu coração. Essa passagem revela um princípio poderoso e eu quero falar com vocês aqui, que é a restauração do deserto, a transformação do deserto não acontece no deserto. Como assim, pastora? Pois é, a restauração não acontece no deserto. Sabe, ela começa, sabe aonde? Em outro lugar, em outro território. Sabe aonde? Nas montanhas. E é lindo, sabe por quê? Deus trabalha primeiro em lugares que eu e você não vemos, que a gente não consegue enxergar. Ele inicia processos onde você e eu não temos acesso. Por isso é que não é algo visível aos nossos olhos. Porque antes de Deus se manifestar, existe a preparação, meu irmão e minha irmã. Antes do milagre se tornar visível, existe uma movimentação invisível. Deus está trabalhando no fundamento, no alicerce, para que nós possamos estar preparados para receber a bênção, o milagre, aquilo que eu e você precisamos. Amém? Você crê nisso? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está agindo, Deus está movendo pessoas em seu favor, Deus está abrindo portas, Deus está preparando o ambiente, está tratando o seu coração, alinhando algumas questões para que você possa estar preparado para receber a tua bênção. O céu nunca está parado, irmãos. O céu, ele se movimenta ao nosso favor, até quando as coisas não acontecem do nosso jeito, mas é ao nosso favor. Daniel 10 fala que Daniel orou 21 dias e parecia que não havia nada acontecendo. Se ele tivesse desanimado,
Ele não tinha recebido a resposta da oração dele. A Bíblia fala que ele orava, né? Ele orou 21 dias pela intervenção do Senhor, pelo agir de Deus. E Deus ouviu a oração dele, meu irmão e minha irmã. O Senhor falou, com Daniel, que desde o princípio ele havia ouvido a oração. Deus, ele ouve desde o princípio, mas ele tem o tempo certo para trabalhar, para agir. Por isso nós não podemos desanimar. Em nome de Jesus, somos chamados a permanecer fiel enquanto nós esperamos no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Outro princípio poderoso que nós encontramos aqui nesse texto. Percebe comigo. Antes da torrente chegar, o deserto ouve o som, o barulho das águas. Antes da água tocar a terra, existe um ruído, meu irmão e minha irmã. Quando a gente olha, para a chuva, para o tempo, Agora hoje tá um tempinho nublado. E quando às vezes a gente fala assim, nossa, mas choveu de repente. Mas se a gente observar, existem os sinais, mesmo que não haja trovoada, mesmo que não haja relâmpagos, mas em algum momento a gente vê a mudança acontecendo, a mudança climática, não é verdade? E aí a gente olha assim, nossa, acho que vai chover, né? Não é assim? A gente percebe os sinais, o ruído. E assim, gente, sabe, meu irmão, minha irmã, acontece no Negueb. Quanto mais perto as torrentes vai chegando daquela região, mais o ruído, o som das águas vai aumentando. Então, isso é lindo, sabe? É poderoso porque o som, o ruído, vai vir antes da chuva, Antes do derramar, antes da inundação acontecer, vem o ruído, vem o derramar das águas de Deus. Meu irmão e minha irmã, que os nossos ouvidos estejam abertos para percebermos o som, o ruído das águas de Deus sendo derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre os momentos que nós clamamos, que por mais que pareça que está tudo seco. Em 1 Reis 18, nós vemos ali a história de Elias. Elias, quando ele está no Monte Carmelo, e aquele já era 3 anos sem chover naquele lugar, e ele começa a profetizar. Ali ele sobe no monte e ele fala, olha lá no alto, olha lá no morro, sobe lá e vê. E aí por 7 vezes, imagina se Elias tivesse desistido na segunda, na terceira. E aí o moço voltava com a resposta, não vejo nada, não tem nada. E no final, na 7ª vez, ele volta e vai dizer para ele, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Gente, é insignificante, É algo tão pequeno. Mas ali Elias disse assim, já ouço o ruído de abundante chuva. Meu irmão e minha irmã, sabe, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus abra os nossos ouvidos, que haja um efatá do Senhor, para que nós possamos ouvir o ruído da chuva de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, discernir os sinais do céu, da manifestação da glória de Deus. Porque quando as torrentes no Negueb vêm, sabe, todo silêncio é quebrado, é interrompido. Aquilo que era devagar se torna, é transformado numa rapidez. Porque quando as águas de Deus vêm, elas simplesmente vêm e invadem as nossas vidas, As águas de Deus vêm limpando, vêm curando, vêm transformando, Ele vem restaurando e preenchendo tudo aquilo que parecia perdido. E de repente, aquilo que era ausência, meu irmão e minha irmã, vira excesso, vira abundância, vira florescer, vira frutificar do Senhor. Aquilo que os nossos olhos, aos olhos de muito parecia abandonado, sem vida,
torna a ter esperança. Então, meu irmão e minha irmã, com a chegada das torrentes, o cenário do Negueb muda rapidamente. E Deus das torrentes, Ele continua visitando os desertos. Eu não sei qual é o deserto que você tem vivenciado na sua vida. Eu não sei o deserto que você tem experimentado nesse tempo, talvez dias, anos. Mas eu quero dizer para você que Ele continua transformando cenários improváveis. Aonde há silêncio, Ele faz ouvir o ruído de muitas águas. Ele continua fazendo rios surgirem em lugares secos. E quando as torrentes chegam, o deserto floresce, a esperança renasce e o que parecia perdido volta a reviver. A palavra do Senhor nos diz isso em Isaías 47, 43, 19. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É a palavra do Senhor que nos garante isso, irmãos e irmãs. E eu quero deixar para você nessa tarde, as torrentes do Negueb não dependem do esforço humano, mas da chuva enviada pelo Senhor. E da mesma forma, existem restaurações que somente o Senhor pode realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Mas quando Ele envia suas torrentes, o que parecia morto vai florescer para a glória do nome do Senhor. E o que estava parado vai voltar a se movimentar. E o que parecia impossível vai se tornar testemunho para a glória do nome do nosso Deus. Aleluias! Recebe essa palavra nessa tarde. Há um rio sendo derramado sobre a sua vida. Receba as torrentes, o derramar, todo o silêncio vai ser rompido, toda paralisia vai ser transformada. Você vai florescer, você vai frutificar para a glória do nome do Senhor. Receba, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Aleluias. Glória.